Uma mensagem divulgada por Janilda Queiroz, secretária do Dr. Luiz Moura, informa que acabara de chegar através do amigo jornalista Pedro Regis, a passagem do Dr. Luiz Moura para outra vida, aos 91 anos de idade completados no último dia 4 de maio. Dizia a mensagem de Janilda: vem informar que o nosso querido Dr. Luiz Moura nos deixou hoje pela manhã. Acrescentava que ele cumpriu sua missão de uma maneira exemplar, completando: vá em paz e que seu exemplo de amor à medicina possa ser seguido por muitos médicos. Dr. Luiz Moura foi o grande divulgador da autohemoterapia, uma técnica que combate e cura doenças, com a retirada de sangue da veia e aplicação imediata no músculo. Esta terapia vem salvando vidas há mais de 100 anos. Na verdade, existem seguidores do trabalho do Dr. Luiz Moura, que certamente darão continuidade à defesa da autohemoterapia, como os doutores João Luiz Matoso, Jorge Luiz Cardoso, Francisco das Chagas Rodrigues, Tarcísio Gurgel de Souza, entre outros, que já se manifestaram sobre os benefícios que a técnica faz às pessoas, apesar do comportamento truculento das entidades de saúde, que tentam, em vão, negar a sua eficácia. Brasileiro, nascido no Rio de Janeiro em 4 de maio de 1925, Dr. Luiz Moura era filho de médico. Estudou na Faculdade Nacional de Medicina da UFRJ, quando a universidade ainda ficava na Praia Vermelha, mesmo lugar em que o seu pai se formara nos idos de 1918. Médico clínico geral, Dr. Luiz Moura foi vice-diretor do Hospital Cardoso Fontes de Bom Sucesso, um dos maiores hospitais do Rio de Janeiro. Presidente do INPS, na época em que englobava o INAMPS, diretor da ADMED, órgão de fiscalização que deu lugar à Anvisa, diretor de Medicina Social do Estado do Rio de Janeiro, fundador da CEMI, Central de Medicamentos, feito que desagradou a indústria farmacêutica. O Brasil e a saúde pública devem muito a este grande homem, que, do alto de mais de 60 anos de exercício da medicina, sempre ancorado no juramento hipocrático, teve a coragem de enfrentar interesses poderosos e escusos, ao divulgar a autohemoterapia, retirando do ostracismo essa técnica que foi esquecida por força da ganância dos que enriquecem às custas das nossas doenças. Dr. Moura começou a aplicar a autohemoterapia ainda como estudante de medicina, em 1943, quando entrou para a Faculdade de Medicina. O seu pai foi professor da mesma faculdade, e mandava retirar e aplicar sangue nos pacientes que operava. Ele fazia isso baseado no trabalho do professor Gessé Teixeira, que foi feito especificamente para evitar infecções pós-operatórias, e que resultou no maior prêmio de trabalho publicado em 1940. Ele se limitou a usar durante muitos anos a autohemoterapia exclusivamente para tratar de infecções, acne juvenil, que é uma infecção de estafilococos, e também evitar infecções pós-cirúrgicas. Nesse tempo era cirurgião, então também usava o mesmo método. A finalidade era basicamente combater bactérias. A partir de 1976 passou a usar numa amplitude muito maior, graças a um médico, Dr. Floramante Garofalo, um ginecologista, que era assistente do diretor do Hospital Cardoso Fontes em Jacarepaguá. O professor Garofalo chegou se queixando de uma dormência que sentia na perna quando fazia uma caminhada de 100 a 200 metros. Tinha que sentar na rua, no meio-fio porque não conseguia mais andar. O raio-x que mostrou 10 centímetros de artéria entupida. A solução era fazer uma prótese. O Dr. Garofalo rejeitou a solução e disse: quem vai me curar é a autohemoterapia. E pediu que Dr. Moura aplicasse nele. No fim de 4 meses sentia-se curado. Novo exame de raios-x mostrou que não havia mais obstrução alguma. Dr. Garofalo presenteou o Dr. Moura com 2 trabalhos, um do Dr. Gessé Teixeira e outro do Dr. Riccardo Veronesi. Há um intervalo entre esses 2 trabalhos de 36 anos, um é de 1940 e o outro de 1976. Mas a impressão é que um foi feito para o outro, para combinar, um com o outro. Enquanto o trabalho do Dr. Gessé Teixeira se limitava à ação da autohemoterapia em evitar infecções pós-operatórias, o do professor Riccardo Veronesi,
professor da Universidade de Santos, a imunologia já tinha avançado muito mais e se tinha descoberto que o sistema retículo endotelial, SRE, tem muitas outras funções além de combater as bactérias. Mostrando que a autohemoterapia é um recurso de enorme valor, com a amplitude que o avanço da imunologia deu. Até porque afirma que antibiótico não mata a bactéria, ele só paralisa a reprodução das bactérias. Quem mata a bactéria é nosso sistema imunológico, completando o trabalho do antibiótico. Em 1976, num caso de esclerodermia fase final, no qual a médica disse que não tinha nada a fazer, Dr. Luiz Moura propôs o tratamento com autohemoterapia. A médica concordou. A melhora foi uma coisa espantosa. 30 dias depois a paciente saiu andando do hospital. Assim seguiu receitando autohemoterapia para inúmeras enfermidades. Em 2004 aceitou gravar uma entrevista na qual conta toda a sua experiência e diz como funciona a técnica, incluindo as dosagens recomendadas. Com a audiência do DVD da entrevista ganhando grandes proporções, no primeiro semestre de 2007 a Anvisa emitiu nota técnica completamente questionável contra o uso da autohemoterapia. Em dezembro daquele ano o Conselho Federal de Medicina aprovou parecer superficial e incompleto afirmando que a técnica não teria comprovação científica. Desde então os médicos ficaram impedidos de trabalhar com a autohemoterapia nas unidades de saúde. Walter Medeiros, jornalista.